Olá, tudo bom? Seja bem-vinda a mais uma aula. Meu nome é Fernando Simplício e agora eu quero mostrar como é possível, né, desenvolver uma aplicação utilizando aí o Modbus RTU com os microcontroladores Microchip. Tive a oportunidade de mostrar para você nas aulas anteriores aí. Se você ainda não viu essas aulas, recomendo que você assine aqui o canal de qualquer forma, tá? Para você poder estar recebendo aí essas aulas. Eu mostrei uma aplicação, um projeto bem legal aí utilizando o ESP32, onde eu fiz o uso do Modbus RTU para a gente poder criar um gateway, uma interface IoT com um medidor de energia, que é um smart meter. Realizei o mesmo procedimento também com os microcontroladores Arduino, caso eu utilizei o Arduino Mega, né? E agora quero mostrar como que nós podemos realizar esses procedimentos de leitura de um smart meter, né, por meio de um microcontrolador microchip. Aqui, na verdade, meu objetivo vai ser comentar sobre um projeto bem interessante que talvez possa guiar você aí quando você for criar suas implementações de automação. Bom, conforme você está visualizando aqui pela minha bancada, eu tenho uma placa de desenvolvimento. Tudo bem? Essa placa, ela utiliza um microcontrolador da família Microchip. Tudo bem? No caso, esse componente ele é um PIC 18F, um 45K22. Né? Também eu tenho aqui é, um módulo RS485, que é um clique, é uma interface aqui, né, que nós podemos se comunicar via serial, via UART TTL, né? Esse cara aqui ele vai converter para nós para o nível do RS485. E com o meu Smart Meter, eu tenho aqui esse modelo, né, que é da empresa Hiking, modelo DDS2384W. Tudo bem? Esse módulo, ele por si só, ele já tem um Wi-Fi integrado, mas não foi esse motivo que me chamou a atenção para poder realizar a aquisição desse módulo, mas sim a interface Modbus que já existe integrado a ele aí, a ponto de permitir com que eu possa ler os parâmetros, né, as medidas que esse equipamento fornece para nós aí. Então eu tenho aqui ó, um manual desse equipamento. Já cheguei a mostrar esse manual outras vezes aqui para você, em outras aulas que eu já disponibilizei aqui no canal, tá? Repare que esse medidor de energia, ele fornece para nós o total de energia consumida em quilowatts-hora, né? A quantidade de energia exportada, caso você venha utilizar algum painel solar, por exemplo, né? A quantidade de energia importada, ou seja, o que você definitivamente consumiu, tudo bem? Tensão corrente, né, a potência ativa, reativa, o fator de potência e a frequência da rede. Tá? No manual do equipamento, também é comum você encontrar, desde que esses equipamentos dê suporte ao Modbus, é comum você encontrar a tabela dos endereçamentos, tudo bem? Para você poder realizar as medidas, né? Poder extrair do Smart Meter essas variáveis aqui, né? Que estão sendo populadas pelo medidor de energia. Então, isso aqui é um benefício muito grande porque você não precisa, por exemplo, desenvolver um medidor de energia para poder criar projetos de automação. Você pode utilizar os próprios medidores de energia que já são disponibilizados, que já estão sendo disponibilizados no mercado aí, e simplesmente interfacear com o seu microcontrolador, com a sua interface e ler essas informações, e a partir daí você, né, disponibiliza esses dados para algum software, né, para um servidor web, por exemplo. Então tá aqui, ó. Esses aqui são os endereçamentos, né? Então, por exemplo, eu tenho dois endereços aqui, lembrando que cada endereçamento do Modbus é 16 bits, então eu tenho 32 bits aqui, 32 bits aqui, mais 32 bits aqui, e eu tenho os outros endereçamentos, né, que são endereços de registradores, né, que tem o seu comprimento de 16 bits. Isso é um padrão do Modbus. Normalmente, quando a gente trabalha com Modbus, nós temos que entender que na norma do Modbus não é especificado como é representado as casas decimais, ou seja, números com vírgulas. Tudo bem? Então, o fabricante do equipamento ele tem que informar qual é o padrão que ele está seguindo, qual que é a forma que ele vai representar as escalas
né, os números fracionários e os números reais aí, tudo bem? Então, no caso desse equipamento, repare que a representação, aqui no caso, ela passa a ser desta forma, de uma maneira estática, de uma maneira onde os dois últimos dígitos representam aqui para nós a vírgula. Então, o valor que eu realizar a leitura desta palavra de 32 bits, eu sei que os dois últimos dígitos, tudo bem, corresponde ao número com vírgula, né? As minhas casas aqui após a vírgula. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, na questão do quilowatts-hora, essas duas casas, né, na energia exportada, essas duas casas, e assim por diante. Essa mesma representação você também consegue visualizar pelo próprio visor aqui do equipamento. Repare que eu tenho duas casas após a vírgula, aqui, ó, tudo bem? Que ela segue exatamente a representação do manual. Portanto, se nós realizarmos a leitura desse smart meter, tá? E o valor vier simplesmente como o número 57 para nós, na verdade, o valor tem que ser representado dessa forma. Então, eu preciso colocar o valor 0,57, que é para ter essa representação como você está visualizando aí. Esses cuidados nós precisamos ter quando nós formos desenvolver a nossa aplicação, o nosso projeto. Então, vejamos aqui como é que eu construí esse projeto, tá? Basicamente, esse projeto ele é responsável em realizar a leitura desses parâmetros da qual eu mostrei pelo manual do medidor de energia. Então, basicamente, eu começo aqui meu programa pela função principal, configurando aqui os pinos do microcontrolador como pinos digitais, visto que eu não estou utilizando nenhuma entrada analógica. Faço a inicialização aqui do meu Modbus. A inicialização padrão, que normalmente é comum você pegar nesses equipamentos que trabalham com Modbus RTU, é a 9.600 bps. O endereçamento ele pode variar de acordo com o equipamento, mas de uma maneira geral é comum você pegar a velocidade 9.600 bps como sendo a velocidade padrão para se trabalhar com o Modbus RTU. Então, aqui ó, no meu arquivo Modbus config, eu vou informar aqui o endereço, que é o endereço 0. Vou fazer a inicialização do display, porque no caso desse microcontrolador específico que eu estou utilizando, ele possui apenas um único canal de comunicação serial. Tudo bem? Então, a partir do momento que eu realizar a leitura dos valores de medidas aí do meu smart meter, eu quero, nesse projeto, representar esses valores no visor do display, ou seja, imprimir esse conteúdo no visor para que a gente possa acompanhar e verificar definitivamente se a nossa implementação ela está ok, tudo bem? E em seguida, nós entramos dentro de um loop, e nesse loop é onde eu vou realizar o request. Antes de eu dar continuidade e explicar aqui os comandos, você tem que se atentar ao seguinte: normalmente esses equipamentos, esses medidores de energia, seja sensores, enfim, todos eles trabalham como escravos. Normalmente eles são escravos, tudo bem? Escravos numa rede RS-485. Então, o que significa? Significa que eles, caso você queira realizar qualquer operação, ou de escrita ou de leitura, obrigatoriamente vai existir a figura do master. Precisamos do master, porque é o master que vai realizar o request, quem vai fazer o envio do pacote ou de solicitação de escrita ou solicitação de leitura. Então, por exemplo, se você fosse desenvolver um equipamento onde o seu microcontrolador fosse um escravo na rede, tudo bem? Um escravo numa rede RS-485 com um protocolo Modbus, tá? Praticamente você vai desenvolver, obviamente, o algoritmo que é o papel da operação do escravo. Então, por exemplo, no caso do medidor de energia, o objetivo do medidor é fazer as medições da rede elétrica, tudo bem? Essas informações elas são armazenadas nos endereços de memória, tudo bem? Elas são disponibilizadas em memória. Agora, quando o master realizar o request, ou seja, enviar um pacote de solicitação, o escravo vai receber essa informação, vai validar esse pacote, vai realizar
ou a leitura ou a escrita naqueles endereços de memória, né, que foram informados no pacote. Em seguida, vai empacotar novamente essa informação seguindo o padrão do Modbus e vai enviar para o master. O master vai receber esse pacote, vai novamente validar e ele vai processar essa informação. Tudo bem? Basicamente, esse é o procedimento. No caso, quando o master envia uma informação para o escravo, né, e vamos supor que fosse uma informação de leitura, por exemplo, o master é obrigado a informar quais são os endereços de leitura, né, e quais são e quantos são esses endereços de leitura. Para realizar esse procedimento, normalmente dentro da especificação do Modbus, você encontra as questões de endereçamentos. Então, por exemplo, né, nós podemos visualizar aqui pelo manual, ó, os endereçamentos. Ó, tem aqui, ó, Function Code 3. Eu sei que está um pouco difícil, talvez, de você poder visualizar, mas aqui está escrito Function Code 3. Ou seja, a maneira de nós lermos esses endereços é utilizando a função 3 do Modbus. Então, você só vai conseguir ler esses endereços a partir, né, deste código 3 aqui. E caso você queira modificar, como por exemplo, o endereçamento desse Smart Meter no barramento do Modbus, você teria que utilizar o Function Code 10, 10 em hexa, que passa a ser o 16. Tudo bem? Então, são as funções que são suportadas pelo device aí, tá bom? Então, uma vez sabendo disso daí, então, logo de cara, você já vai ter que entender o seguinte: poxa, se eu estou com um microcontrolador e a minha intenção é realizar a leitura das informações que estão sendo armazenadas nesse Smart Meter, o programa do Modbus que eu vier a carregar no meu microcontrolador, obrigatoriamente necessita ser um master, precisa ser master, porque é ele que vai fazer o request. Agora, quando o master faz uma solicitação enviando um pacote para a rede Modbus, você tem que entender que pode ser que o escravo, ou ele simplesmente, pode ser que ele esteja desconectado na rede, por exemplo, ele pode estar desligado, ele pode de repente estar ocupado na rede, então ele não pode processar aquela informação naquele momento. Então, como é que o master que está enviando esse pacote, ele vai tomar esse conhecimento? Ele vai tomar esse conhecimento de duas formas. Ou através de uma exception, que é um erro de exceção, que isso é um protocolo, que é um código que normalmente o escravo ele envia para o master, informando o motivo pelo qual ele não foi possível processar aquela informação, tudo bem? Ou porque o master enviou a informação rotulada, né, de maneira errada, por exemplo, ou de repente o escravo ele recebeu aquela informação, mas o código do CRC veio errado, ou seja, nós estamos processando talvez uma mensagem parcial, ela não chegou na íntegra, né? Então, por isso, o código do CRC, que é o validador, pode ser que seja diferente. Então, nesses casos, normalmente o escravo ele envia uma mensagem para o master, que é um código de exceção. Sabendo a partir do código de exceção, o master pode tomar uma decisão, pode reenviar o pacote, pode fazer qualquer outro tipo de operação. E o segundo motivo, né, que pode acontecer é a questão do escravo simplesmente não responder. Simplesmente ele não responde. Tudo bem? Nesse caso, o master ele vai gerar um timeout. Tudo bem? O timer dele tem que estourar. Né? Quando o timer estoura, nesse caso aí, significa que a mensagem não foi recebida. Né? Lembrando que o master ele faz um request e o escravo vai retornar. Né? Isso aí é obrigatório dentro da rede do Modbus. Né? Esse retorno, de certa forma, vai ser uma confirmação. Agora, quanto tempo eu vou ficar aguardando esse retorno? Isso tem que ser um parâmetro configurável. Tudo bem? Então, é por esse motivo que no caso da chamada, do request, do envio do request, normalmente a gente acaba especificando alguma operação de timeout, né, onde você faz o ajuste do tempo. Porque dependendo da mensagem, dependendo da operação que o escravo vai realizar, você precisa fazer esse ajuste. Tudo bem? Esse ajuste de tempo aí. Tá?
Então, basicamente, quando nós entramos dentro desse loop do programa, né, basicamente eu envio o endereço do escravo, que eu desejo realizar o transporte da informação, enviar a informação, tudo bem? O endereço de offset do endereço que eu quero ler, então, por exemplo, eu quero ler a medida total em quilowatts-hora que está sendo coletada pelo medidor de energia, tudo bem? A quantidade de registradores necessários para que a gente possa realizar essa leitura, então isso é uma informação importantíssima que nós temos que passar isso daí, né? Quantos registradores nós desejamos ler, né, a partir desse endereço de offset do Modbus, e o timeout, tudo bem? Então, se de repente a informação, que a resposta não chegar durante esse período, então esse if passa a ser verdadeiro, que indica para nós que houve um erro por timeout, tudo bem? Caso contrário, a operação vai ser retornada verdadeira e, obviamente, que dentro desse contexto vai ser feito a chamada de uma função de callback, que é uma função de retorno, visto que a nossa intenção é realizar a leitura. Então, na função de callback, que é a função read holding aqui, né, eu recebo basicamente aqui um buffer que já contém o conteúdo desses endereçamentos que foram previamente lidos, né, e o número de bytes que eu devo ler deste buffer. Tudo bem? Então, basicamente, como eu quero ler o total de quilowatts-hora, e conforme você viu pela especificação do próprio manual, né, é uma palavra de 32 bits. Portanto, eu preciso de 4 bytes. Então, se definitivamente eu quero ler, né, se a informação que veio para mim é essa questão de offset, de manipulação do offset, então a informação tem que ter 4 bytes. Então eu confirmo, né, a presença dos 4 bytes, né, definitivamente se veio para mim os 4 bytes. Em seguida eu concateno as palavras para poder representar o resultado em 32 bits. E agora, obviamente, como a minha intenção é mostrar esse conteúdo no display LCD, né, eu pego a informação recebida, faço a representação das duas casas após a vírgula e imprimo no display. E esse mesmo procedimento é feito para as demais funções aí, né, para as demais variáveis que vão ser lidas, né? Então eu faço o primeiro request, aguardo simplesmente 5 segundos. Esses 5 segundos que eu adicionei aqui no projeto, aqui, é mais como propósito para que você possa visualizar o que definitivamente está acontecendo. Por exemplo, eu vou aproveitar aqui o momento, vou posicionar melhor aqui a minha câmera, para você poder visualizar. Ó. Olha lá, ó. Esse conteúdo do projeto ele já está sendo apresentado no display LCD. E, obviamente, como eu quero que você veja o conteúdo, né, isso aí também serviu para mim, eu preciso atrasar aqui o meu processador. Então, entre cada um dos requests que o master realiza, eu aguardo 5 segundos só para a gente poder visualizar com maior clareza as informações que estão sendo impressas no display. Porém, você não precisa disso, tudo bem? Basta você tirar esses delays aí e manda bala na sua aplicação, tá? Porque esses tipos de delay, como você bem deve saber, ele trava o processamento aqui, né? Nós ficamos dentro de um loop aqui durante esse intervalo de 5 segundos. Não é uma coisa muito agradável quando nós começamos a mesclar outras tarefas no mesmo programa, tá bom? Então, basicamente é isso aí, ó lá. Fiz a leitura do total do quilowatts-hora, né? Fiz o total da energia exportada, energia importada, da tensão, da corrente, do fator de potência, desculpa, da potência ativa, potência reativa, do fator de potência e da frequência da rede. Tudo bem? Então, basicamente são esses os parâmetros que estão sendo lidos. A partir de agora, eu posso muito bem processar essa informação e definitivamente dar um destino a esses dados. Nesse projeto específico, né, o destino foi a escrita no display LCD. Tudo bem? No caso de outras implementações, né, é possível você enviar essas informações por meio de uma rede, por exemplo, um socket TCP. Você pode processar os dados a fim de tomar uma decisão, tá? E não esqueça que
Normalmente esses smart meters, né, normalmente esses equipamentos, esses smart meters, ele oferece para você não somente a possibilidade de leitura, mas também é possível você realizar operações discretas como, por exemplo, realizar os acionamentos de relés que possui internamente dentro desses módulos aí. Esse módulo específico, esse DDS238.4W, tá? Dentro da tabela de endereçamentos do Modbus, ele não tem um endereço para você poder ligar ou desligar o relé que existe internamente dentro desse módulo. Mas existem outros modelos, né? Um dos modelos que inclusive eu venho trabalhando é esse outro aqui, ó, vou tentar mostrar aqui para você, ó. Deixa eu ver se eu habilitar aqui minha outra câmera, ó. Esse Astron, né, dessa empresa, ó, é um smart meter também bem interessante. Ele possui uma interface Modbus, que a gente pode estar utilizando, tá? E no caso dos endereçamentos desse dispositivo, você também pode, no caso, realizar o acionamento dos relés, do relé que possui internamente dentro deste módulo aqui. Então, você pode ligar ou desligar uma carga, né, dependendo da condição aí da sua aplicação. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenha gostado dessa aula aí. Lembrando que nós somos uma empresa de treinamento, no caso, faço parte da empresa Microgênios. Convido a você a acessar o site da Microgênios. E se você tem interesse em aprender aí como trabalhar com microcontrolador, aprender a trabalhar com Modbus, aprender a trabalhar com os microcontroladores microchip, venha fazer meu curso. Tenho certeza que você vai adorar. Os cursos são muito completo, para não dizer complexo, né? São muito completo, tudo bem? No total, só esse curso de microcontrolador focado nas redes microchip, nós temos cerca de 382 aulas agora nessa última lançamento, né, de aulas aí que eu disponibilizei. E se você assinar o portal de membros, que é um outro canal também muito bacana para você poder aprender a trabalhar com diversas tecnologias, não unicamente com um microcontrolador, mas com vários outros microcontroladores, não somente, mas interfaces gráficas, aprender a trabalhar com o sistema de Modbus, com o Arduino também, aprender a trabalhar com núcleo ARM e com várias outras tecnologias que envolvem essa área de sistemas embarcados. Temos aqui o portal de membros. E para você que de repente queira trabalhar com a internet das coisas, cara, vem fazer meu curso da formação com o ESP32. É um curso, cara, esse curso é do caraca, meu. Eu falo para você porque aqui nesse curso eu utilizo não só o core do Arduino, mas eu uso principalmente o IDF, que são as distribuições nativas da Expressif. E eu vou ser bem sincero com você, curso igual a esse daqui, cara, você pode caçar em qualquer lugar, cara, não tem, cara. Porque aqui nesse curso, um dos pré-requisitos eu tive que criar aqui nesse curso, uma restrição de entrada do curso, mas na verdade como um pré-requisito para que você aprenda a usar o ESP32 é o domínio do FreeRTOS. Então eu criei um curso só sobre o FreeRTOS, sistemas operacionais de tempo real, utilizando no caso o ESP32, para você poder tirar o máximo desempenho desse cara que é fantástico, tudo bem? Que é fantástico. Então é isso aí, segue meu convite. Tá? Venha aprender a fazer plataformas de internet das coisas, venha aprender a trabalhar com a internet das coisas, aprender a trabalhar com o microcontrolador junto comigo aí. Tenho certeza que você vai amar meus cursos aí, tá bom? É isso aí, espero que tenha gostado desse vídeo e nos vemos aí com mais conteúdo aí nessa área de sistemas embarcados. Meu nome é Fernando Simplício, um grande abraço para você. Valeu!